Hoje a entrevista é com a Ministra das Finanças, Vera Daves, e foi conduzida pelo jornalista César Silveira. Uma entrevista que teve lugar no Namibe durante o fim de semana e aconteceu à margem do 13º Conselho Consultivo do Ministério das Finanças. Boa escuta. Essencial entrevista com César Silveira. Estamos cá no quadro do Conselho Consultivo ao Ministério por aí. Qual é o balanço que faz do Conselho Consultivo? Está a gostar de como as coisas estão a correr? Sim, sem dúvida. Primeiro, estou a gostar do acolhimento por parte das autoridades locais, né? O governo da província, os administradores, muito solícitos, e a própria equipa local da AGT, muito solícitos, muito disponíveis e interessados, né? Em participar, em dar contributos às discussões, de modo que estou a gostar sobretudo disso, né? A abertura com que os temas estão a ser debatidos, os temas a serem colocados com frontalidade, porque é sempre difícil nesses fóruns, as pessoas coíbem-se um pouco e não dizem o que realmente pensam, mas dessa vez não está a acontecer, as pessoas estão mesmo a dizer o que pensam, e eu acho que isso depois vai ajudar a termos recomendações boas, né? Que depois vão calibrar o nosso trabalho. Já houve alguma coisa que de facto não sabia, que surpreendeu-se com que? Não, globalmente são confirmações de coisas que já suspeitávamos e só nos dão mais força para passar a gerir melhor, a corrigir documentos, no fundo, a aperfeiçoar a nossa atuação. Nós que estamos fora, nós povos, muitas vezes pensamos que os conselhos consultivos não passam de encontro, que depois nada vai para frente. No caso do Ministério das Finanças, as recomendações têm sido, de facto, efetivadas, acompanhadas? Nós fizemos normalmente um relatório com as recomendações no fim, e no Conselho Consultivo seguinte, a primeira coisa que fazemos depois do discurso de abertura é ler o documento que reflete o balanço da implementação das recomendações do Conselho Consultivo anterior. E o balanço da implementação do Conselho Consultivo anterior dá uma taxa de implementação de 85% das recomendações que saíram do Conselho Consultivo anterior, de modo que isso mostra que nós levamos a sério o que discutimos aqui. É possível partilharmos algumas recomendações do Conselho passado? Eu vou verificar, porque algumas são bem internas, mas para aquilo que forem recomendações de fórum público, nós teremos todo o gosto em partilhar. Quando saímos do Conselho Consultivo, nós estamos no princípio do ano, hoje foi aprovado, já começou a ser implementado agora, e passa a realidade do ano passado, em que fomos forçados quase a calcionar hoje. Qual é a expectativa que tem para a execução de hoje, em 2024? Não percebo o que quer dizer com forçados a calcionar hoje. Primeiro quero perceber esse comentário, antes de responder a Não, eu estou a me referir à decisão de calcionar, não diria, alguns projetos. Cativar. Ok. Sim. Não, e começo por aí. No ano passado, houve uma alteração forte de circunstâncias, de modo que nós preparamos sempre o Orçamento Geral do Estado com base no conjunto de pressupostos. E também colocamos no relatório de fundamentação os riscos associados à elaboração do OGE. Fizemos o mesmo para o de 24, sobre o qual já vou falar. E nesses riscos, normalmente nós colocamos elementos como preço do petróleo, produção do petróleo, taxa de câmbio, taxas de juros, e contexto geopolítico. São os principais riscos que podem comprometer a execução do OGE. E colocamos possíveis medidas de mitigação.
Quando as medidas de mitigação que nós identificamos no relatório de fundamentação não são suficientes, há dois caminhos possíveis. Ou avançar com revisão orçamental, ou ao abrigo de uma disposição que estava e voltou a estar agora na lei que aprova o OGE, de modo que temos mandato da Assembleia Nacional dos Deputados para o fazer, é cativar determinadas categorias de despesa. De modo que nós estávamos muito perto da data de apresentar a proposta do OGE 2024 e entendemos que seria contraproducente iniciar um processo de revisão orçamental quando logo a seguir teríamos que apresentar hoje a 2024. Então, lançamos mão desse dispositivo legal e cativamos algumas despesas com base nos critérios que foram tornados públicos na altura. Para 2024, voltamos a fazer o exercício de prever medidas de mitigação caso algum dos riscos se efetive e fomos ainda mais longe, procurando ser ainda mais conservadores na definição dos pressupostos do OGE, nomeadamente preço, pusemos 65, como sabe, produção, que normalmente ronda 1.100.000, pusemos 1.060.000, e procuramos com isso também, pelo menos no que essas duas variáveis diz respeito, baixar o risco, mas ainda assim os riscos estão aí. Se algum desses outros riscos se efetivar, por exemplo, o combate à inflação, taxas de juros tão altas a nível mundial, é um risco, não é? De captação de financiamento. Há o risco a pairar também em torno da taxa de câmbio, de modo que há um conjunto de riscos que vamos monitorar. Vamos assegurar que as medidas de mitigação estão prontas para implementar. Não sendo possível, vamos ter que voltar a estudar uma das duas opções que estudamos no ano passado, mas queira Deus que não seja necessária. Face os riscos que a impressão que tem é que estão aí, mesmo agora estão aí. Não é mais prudente, por exemplo, fazer um orçamento? Eu esperava que se fizesse um orçamento, né, à base dos 20 bilhões. Por que é que isso levamos à taxaria? O orçamento foi preparado com base nos pressupostos que acabei de referir. Preço do petróleo, produção petrolífera, expectativa de performance de produção não petrolífera, de modo que nós temos que continuar a colocar pressão nos mecanismos de funcionamento da economia real, principalmente com foco no setor não petrolífero. Por isso é que dedicamos uma fatia tanto para capitalizar fundos públicos, incluindo o BDA, como para atribuir garantias soberanas, como para pagar atrasados, justamente para forçar que a economia não petrolífera mexa. E isso veio com um conjunto de previsões associadas ao crescimento e associadas a receitas fiscais. Receitas fiscais provenientes do setor não petrolífero, de modo que as receitas fiscais provenientes do setor não petrolífero, que vão ser reflexo desses incentivos que vamos lançar, com as receitas fiscais provenientes do setor petrolífero, que realisticamente estamos a dizer que não vai crescer, dizemos que a performance vai ser negativa de menos 2,5%, incluindo o gás, mas que ainda assim tem atividade e vai pagar impostos, da soma disto e com a receita de financiamento que prevemos captar, é que resulta o OGE. E podia-me dizer, está bem, mas corte ainda mais despesa. O princípio do programa de investimentos públicos, por exemplo, foi concluir projetos. De modo que os únicos projetos novos que temos no orçamento estão relacionados àqueles que já uma fonte de financiamento contratada é assegurada. Tudo o resto são projetos que estão em curso ou que estão paralisados há muito tempo e que temos que continuar a fazer força para que eles terminem. De modo que cortar isso seria dizer que não conclui o projeto. E como sabe, quanto mais tempo levamos para os projetos serem concluídos, mais dinheiro se gasta no futuro.
O único apelo que queremos fazer a todos os gestores públicos, a todas as entidades que têm responsabilidades de concretizar despesas e realizar projetos, é que não nos desfoquemos a meio do caminho. Mantenhamos o foco na conclusão dos projetos e não caiamos na tentação da meio do caminho, termos novas ideias e deixamos os projetos antigos de parte e tentarmos mobilizar apoio e recursos para projetos novos. A ministra sente que todas as unidades e os líderes estão preparados para pensar assim, para não desviar ao meio do caminho. Esse é um espírito que está para todo o governo. Temos que trabalhar em equipa, temos que continuar a disseminar a importância desse alinhamento para ajudarmos quem nos lidera a entregar, porque no final do dia, quem nos lidera assumiu apresentou um conjunto de promessas, assumiu um conjunto de compromissos, que é a nossa função auxiliar que sejam entregues. Mas para serem entregues, e porque não conseguimos entregar tudo ao mesmo tempo, né? Temos recursos limitados e mesmo pessoas, não? Temos número limitado de recursos humanos, número limitado de recursos financeiros, número limitado de tempo, capacidade limitada de tempo, temos que ir por fases. E a nossa recomendação tem sido, nesse faseamento, priorizar o que já está aí quase a terminar. E certamente vamos conseguir fazer mais coisas e ganhar espaço para respirar, para fazer coisas novas, de modo que estarmos ordenados e estruturados e avançarmos de acordo com esse faseamento vai ajudar também a atendermos as expectativas da população, que vem algumas das vezes situações que podem estar ao seu serviço, mas que não são terminadas por falta dessa diligência. Sempre que olho para os pressupostos, né, que se referiu, eu chego à conclusão que a produção petrolífera fica sempre abaixo do previsto. O Ministério das Finanças alguma vez sentou, de facto, com o Ministério dos Petróleos para alterar esse quadro? Bem, nós confessamos que temos sido mais consumidores, né, daquele que é o trabalho que o Ministério do Planeamento faz com o Ministério dos Petróleos, que faz com o Banco Nacional de Angola, no que diz respeito aos pressupostos. Mas em sede das reuniões da equipe econômica, do qual nós somos parte, esse tema não poucas vezes é discutido. E o que o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás nos tem dito é que o diálogo com as companhias petrolíferas é permanente. Não são poucas vezes em que é solicitada a intervenção do Ministério das Finanças para, através da AGT, negociar tecnicamente com as companhias petrolíferas um conjunto de benefícios fiscais que em tese ajudariam a que elas se sintam motivadas a realizar mais investimentos, apesar de nos custar sempre, porque são potencialmente menos receitas. Entendemos que a médio e longo prazo precisamos efetivamente que essa produção surja. Então temos apoiado, temos consentido, temos feito o nosso trabalho de casa para tornar o trabalho do setor mais fácil. Mas há questões técnicas que eu não tenho capacidade para explicar, que nos tem sido dito é que estão relacionadas com paragens programadas e algumas não programadas, que acabam por afetar a produção. Agora, as nuances associadas a essas paragens, eu não sou engenheira, não consigo explicar, mas tem afetado, e o setor o que tem procurado pedir às empresas petrolíferas é que se organizem de forma que as paragens sejam em menor número possível e pelo prazo de tempo mais curto possível. Também preocupa o financiamento externo, né? Nós, em 2023, a taxa de sucesso, vou assim chamar, é muito baixa, e ainda assim nós aumentamos a expectativa para 2024. O que é que motivou esse aumento da expectativa? Acredita que agora teremos mais sucesso? Por que o ano passado não tivemos e agora acredita que teremos?
o que primeiro tem que ficar bem assente é que nós olhamos para uma combinação de fontes, de modo que o montante que é o limite anual de endividamento não se concentra, por exemplo, em Angola, no qual o financiamento externo diz respeito, não se concentra em Angola ir aos mercados financeiros internacionais emitir eurobonds. Não é só isso. É também isso, mas também é financiamento proveniente de entidades multilaterais, é financiamento semiconcessional de uma instituição financeira que muitas das vezes vem como agência de crédito à exportação, que dá o seguro de crédito e ajuda a baixar o custo de endividamento. São doações também de instituições multilaterais, como a União Europeia, a Agência de Desenvolvimento, entre outras, de modo que é um conjunto de instrumentos. Se um tem uma performance abaixo do estimado, nós sempre podemos, a todo momento, dentro do teto aprovado pela Assembleia, voltar ao governo, voltar ao titular do Poder Executivo, voltar ao Conselho de Ministros e sugerir um remanejamento de fontes dentro do teto. De modo que colocamos o teto global, a nossa expectativa de distribuição, mas havendo dificuldade em conseguir mais de uma do que de outra, podemos voltar à discussão no Conselho de Ministros para remanejamentos. De resto, foi o que fizemos em 2023. Nós, efetivamente, usamos todo o limite anual de endividamento, mas não fomos aos mercados financeiros internacionais. Fizemos um remanejamento. Agora, obviamente que não somos ingênuos. Temos consciência que as condições financeiras no mundo continuam desafiantes para os países emergentes, porque no âmbito da luta contra a inflação, as taxas de juros nas economias desenvolvidas têm estado a aumentar, e há mais capital a fluir para essas economias, onde a rentabilidade historicamente era baixa e agora é alta, então os recursos podem ser aplicados lá. Mas também cá estamos para ir calibrando a estratégia. Por exemplo, em vez de irmos buscar mais financiamento à tesouraria, irmos buscar mais financiamento a projetos, que é mais fácil de conseguir se o interlocutor for uma instituição financeira que venha com uma entidade de crédito, uma agência de crédito à exportação. Eu referi durante o meu discurso de abertura, algo que também pode ajudar é calibrarmos ou melhorarmos ou começarmos a preparar, em alguns casos, estudos de viabilidade dos projetos e análise de impacto. Com essas peças é mais fácil mobilizar financiamento concessional e semiconcessional de instituições financeiras que historicamente emprestam pouco a Angola, porque gostariam de ver projetos que se pagam sozinhos, ou projetos que consigamos quantificar o impacto que o projeto gera, de modo que temos aí margem para trabalhar. Não, lá está, mais uma vez, concretizando-se algum dos riscos que estão no orçamento, de modo que, reitero, nós não somos, quando preparamos o orçamento, estávamos conscientes dos riscos, e está lá escrito. Há um capítulo que só fala de riscos, e um dos riscos é a taxa de juros. Se um dos riscos se materializar e as medidas de mitigação, que são esses remanejamentos, que é focar mais em projetos e menos a tesouraria, não funcionando, cá estaremos para revisitar o orçamento, vermos como podemos calibrá-lo e usar os dispositivos que a lei nos concede para conseguir gerir essa eventual menor captação. Agora, o que não quisemos foi continuar com muitos projetos por concluir, de modo que seria
mais um ano perdido. 2, colocar constrangimento ao funcionamento das instituições. Não tem papel, não tem tinteiro, de modo que cortar muito mais também despesas correntes, despesas de manutenção, também inviabiliza o funcionamento da administração pública. De modo. E depois assumimos também compromisso com admissões, há escolas a inaugurar, há hospitais a inaugurar, temos que contratar professores, temos que contratar médicos, não podemos ter as infraestruturas fechadas, porque não há profissionais, de modo que há um conjunto de assunções que tivemos que fazer por bom senso, que exigem esse esforço adicional do lado do endividamento. Agora, da parte da máquina fiscal, temos consciência que não podemos aumentar muito mais taxas, porque as famílias, as empresas já estão expostas a condições adversas. De resto, até sacrificamos alguma receita pela via da redução do IVA dos bens alimentares, mas entendemos que, por exemplo, há espaço para trabalhar no que diz respeito a alguns estabelecimentos comerciais que atuam na economia paralela, de modo que a AGT está comprometida a trabalhar nisso e a trazê-los para o âmbito do cumprimento das suas obrigações fiscais, e temos espaço para trabalhar no âmbito do imposto predial, porque há muitos imóveis que, por razões de vária ordem, não estão registrados, não estão cadastrados e, por isso, não pagam impostos. De modo que também, por essa via do alargamento da base tributária, não do aumento da taxa, do alargamento da base tributária, queremos tornar possível, não só em 2024, mas nos anos seguintes, aumentar os nossos níveis de arrecadação para ter que recorrer cada vez menos ao endividamento. O cenário ideal vai ser sempre a economia crescer. Se a economia crescer, existir atividade econômica, existir produção, existir exportação e dentro da legalidade do cumprimento das obrigações fiscais, cada vez menos vamos ter que nos endividar. Mas enquanto nos endividamos, temos que assegurar que é o mais longo possível, o mais barato possível, e temos que ser criteriosos na identificação de onde estamos a gastar o dinheiro. Com o risco do país de Angola, é possível que encontramos financiamento baratos e longos? É fácil? Fácil não é, mas por isso é que estamos aqui. Fácil não é, mas por isso é que estamos aqui, por isso é que temos dialogado com as instituições financeiras, por isso é que temos ido a fóruns internacionais, não é mesmo só vontade de viajar, é também para transmitir confiança aos potenciais financiadores, transmitir confiança aos potenciais investidores, transmitir confiança às agências de rating, transmitir confiança às organizações financeiras internacionais, explicar o que está a acontecer em Angola, explicar com verdade quais são as nossas dificuldades e como é que estamos a pensar em endereçá-las, porque no final do dia, quem está por detrás das decisões são pessoas. São pessoas, de modo que não é um algoritmo, não é uma máquina de inteligência artificial. De modo que essas pessoas precisam de acreditar no case Angola. E para acreditarem, é importante existir diálogo permanente. E nós temos feito esse esforço. Videochamadas, reuniões, eu ir e participar desses fóruns e falar, explicar. Isso vai construindo reputação, que depois ajuda no momento de decidir se o dinheiro vai para Angola ou vai para o Ghana, ou vai para o Quênia, ou vai para a Namíbia. Faz diferença terem conversado com a Ministra das Finanças de Angola e a Ministra ter explicado qual é a visão e como é que está a pensar e qual é o impacto desse projeto. Nós, uma vez, estávamos com dificuldade em conseguir fechar um acordo de financiamento para um projeto que entendíamos que era importante, e organizamos uma videochamada com a agência de crédito à exportação que iria cobrir o risco do projeto, e o banco estava disponível para financiar, mas se o banco viesse sozinho, o custo ia ser alto e a maturidade ia ser curta. Para
poder baixar a taxa de juros e alongar a maturidade, essa agência tinha que vir a bordo. Mas a agência estava com receios. De modo que pedimos uma reunião com a agência, eu fiquei quase 2 horas com eles a explicar o que estávamos a fazer nos últimos 2, 3 anos. Por que o projeto era importante? Convidei-os a vir a Angola. Fomos ver o local onde o projeto ia ser implantado, explicamos, e o projeto foi aprovado. Mas exigiu 3 a 4 meses de trabalho, de modo que, uma vez mais, são pessoas, de modo que temos que trabalhar para que elas percebam porque que determinada iniciativa é importante. E depois temos que, como é que eu posso dizer, honrar todo esse trabalho, como negociando bem o contrato comercial, não permitindo que haja gorduras, assegurando que se contrata um bom fiscal, assegurando que o projeto é implementado com rigor. Essa parte, que depois é responsabilidade de quem assina o contrato comercial, também deve ser tratada para que depois não fechemos essa porta. Porque depois dessa trabalheira toda, existirem irregularidades no processo de execução do projeto, eu já não posso bater aquela porta. E aí já não conto com um potencial financiador, porque dizer, isso aqui não correu bem, afinal eles não são tão sérios assim. Então é isso que temos que continuar a evitar ao máximo. Não tem casos do género. Temos casos que já não podemos bater a porta porque alguma coisa correu mal na execução do projeto. Recentes não, graças a Deus, mas há todo um trabalho que tem que continuar a ser feito para que essa confiança não seja desmerecida. Eu noto que o Banco Africano, por exemplo, quase que não empresta, não temos registro de grandes financiamentos, acho que temos um agora, mas nos últimos anos não. O que é que se passa? Lá está, mais muito trabalho de bastidores que ninguém viu. Nós, nos últimos 4 anos, temos trabalhado com o Banco Africano de Desenvolvimento para, lá está, construir a confiança que lhes permitisse avançar sem pôr em causa o seu risco, não é? O Banco Africano de Desenvolvimento tem ele próprio uma notação de crédito. E sempre que o Banco Africano de Desenvolvimento empresta a determinados países com uma notação de crédito inferior à sua, fica com receios relacionados com a sua própria notação de crédito. Então, nós tivemos que ir fazendo o caminho ao Banco Africano de Desenvolvimento para mostrar que os fundamentais da nossa economia eram bons o suficiente para ele poder fazer a operação e continuar com a sua notação de crédito. E isso foram anos de trabalho, né? E, naturalmente, também temos que ver o balanço, né? O Banco Africano de Desenvolvimento não tem, por exemplo, o balanço do Banco Mundial, também é verdade. Então, não podemos levá-los para onde eles não conseguem ir. Tem um determinado montante de capital, mas eles chamam de callable capital. Eles chamam o capital, o dinheiro não está lá, está no registro, mas não está numa conta. Então, tem que se considerar também isso. De modo que, fazendo desconto dessas circunstâncias, o Banco Africano de Desenvolvimento continuou a trabalhar conosco no financiamento a projetos, desembolsando projetos que já estão contratados, de modo que isso é algo que temos que continuar a melhorar, a celeridade com que desembolsamos projetos financiados por multilaterais, que isso também reforça a confiança. Continua a trabalhar conosco na assistência técnica, continua a manifestar disponibilidade para financiar entidades privadas. Nós temos espaço do Banco Africano de Desenvolvimento para financiar entidades privadas e temos tido dificuldades, de acordo com o banco, não sou eu a dizer, estou a citar o banco, de encontrar projetos que tenham viabilidade comprovada para eles financiarem. De modo que há um espaço financeiro que não está a ser usado. De modo que temos que trabalhar com a sociedade civil, trabalhar com as associações de classe, trabalhar com a INAPEM, com quem tiver que ser, a IPEX,
para se tirar partido desse espaço para o setor privado. No que diz respeito ao financiamento público, o banco, quando realiza a primeira operação, realiza para uma operação que mais consome capital ao banco, que é uma operação de apoio orçamental. De modo que isso é um passo muito forte, porque o mais fácil seria começar por um financiamento a projeto, porque o financiamento a projeto, o dinheiro não sai de uma vez, vai saindo à medida que a obra vai progredindo, e isso não consome tanto capital no balanço do banco. Financiamento à tesouraria, não. É one shot, sai logo. De modo que o banco ficou assim muito tempo sem trabalhar com Angola, mas quando começa em força. É isso que significa. Então, temos que nos regozijar, apesar dessa travessia no deserto, e agradecer o empenho de todas as pessoas envolvidas no processo, porque houve muita gente trabalhando nos bastidores para que isso acontecesse. Não só dentro do Ministério das Finanças, mas dentro das estruturas do Banco Africano de Desenvolvimento. Representante residente, muito solícito a chatear toda a gente lá dentro, para que existisse relação com Angola. E vamos continuar a fazer esse trabalho. Olhando para o plano anual de investimento, eu notei aqui uma alteração na estrutura de fontes, né? Ao longo dos anos aprendemos que os financiamentos bilaterais e multilaterais são mais benéficos. E eu noto que para esse ano está previsto um maior recurso aos financiamentos comerciais. Pelo menos é o que diz o plano anual de investimento. Por que essa alteração? Pronto, aí tinha que ver o plano. Não estou certa de assim ser. Se for assim, certamente é para os casos em que o financiamento comercial vem com uma agência de crédito à exportação. Porque, entenda-se, sempre que é feito um desembolso de um financiamento que já está contratado, limite de endividamento é consumido. Porque o estoque de dívida não é feito com base nas contas de tudo que assinamos. Só entra para as contas assim direto os financiamentos à tesouraria, a emissão de bilhetes de tesouro, a emissão de obrigações. Os financiamentos a projetos vão consumindo limite e aumentando o estoque à medida que os desembolsos acontecem. De modo que faz parte das contas também todos os desembolsos de projetos já contratados com linhas comerciais que existem e vai consumir limite. De modo que o que estamos a dizer aí, muito provavelmente, depois a hoje vai me ajudar a confirmar, que projetos em curso com financiamento contratado vão ter desembolsos acelerados em 2024. Isso é coerente com a nossa mensagem de que temos que concluir os projetos que estão em curso. E essas linhas comerciais, vindo com a ECA, normalmente são financiamento europeu, ajuda a que os custos sejam menos altos do que se fosse o financiamento comercial só do banco sem nenhuma cobertura de risco. Um dos desafios para esses financiamentos externos, e falou uma vez a ministra mesmo, é que esse dinheiro que vem possa passar pela banca nacional. Já tem-se feito caminho para isso? Tem tido resultados positivos ou ainda estamos distantes? Estamos a trabalhar para isso. Esse é um desafio grande, porque naturalmente os países preferem que o dinheiro não saia dos seus sistemas financeiros. Se eu estivesse no lugar deles, também ia fazer isso. Mas cada um tem que defender a sua posição, de modo que nós conseguimos já que isso acontecesse 2 vezes. Que o financiamento, apesar de ser a projeto em que a entidade contratante está lá fora, os recursos entraram para um banco de grande dimensão em Angola, um banco que eles avaliam, que eles primeiro avaliam se o banco, como é que está o balanço do banco, se o banco cumpre com todos os requisitos. Depois de avaliarem, eles dizem sim, esse banco tem robustez suficiente para ser nosso agente. Então, os recursos entram e vão sendo desembolsados a partir desse banco local
e isso ajuda a alimentar o sistema financeiro interno, porque depois é liquidez que está aqui. Mas não é um diálogo fácil, porque preferem sempre as entidades financiadoras que os recursos financiem o seu próprio sistema, de modo que o financiamento é concedido a uma empresa daquele país, que idealmente tem conta naquele banco, e faz-se um conta a conta, né? E depois as despesas que essa empresa paga é maioritariamente de fornecedores também daquele país, e o dinheiro fica ali a circular. De modo que agora 2 linhas de trabalho para termos mais valor acrescentado dessas linhas de financiamento. Uma é persuadi-los a permitir que os recursos entrem. Entrem ainda, que vão saindo à medida que vai-se pagando faturas, saindo para pagar lá fora, né? A partir do banco daqui. Essa é uma linha de trabalho. Segunda linha de trabalho, que os contratos comerciais tenham maior percentagem de incorporação local. De modo que, por exemplo, se eu for fazer uma escola, em vez de importar carteiras, compra carteiras aqui. Enfim, todos os bens e serviços que possam ser adquiridos aqui, sejam adquiridos aqui. Essa é uma segunda linha de trabalho. E está o Ministério para a Coordenação Econômica a acompanhar esse processo, coordenando-nos a nós, Ministério das Finanças, no que diz respeito à negociação financeira, e coordenando os setores de especialidade, entenda-se obras públicas, energia, águas, transportes, saúde, educação, no que diz respeito à negociação comercial com os empreiteiros. Mas a contratação simplificada por si só já nos faz confusão a nós, não é? Mas por que se está na lei? Faz-nos ainda mais confusão quando vemos, por exemplo, uma aprovação que diz assim: contratação simplificada por razões de financiamento externo para projetos como reabilitação de nova vida. Um projeto como aquele não é possível arranjar outra forma de financiamento, de execução? Uma alteração, porque no passado recente, pressionados pela necessidade de fazer acontecer, de ter tudo a fluir rápido, nós permitíamos que fossem os diferentes ministérios e as diferentes empresas a vir com o projeto e a proposta de financiamento. Porque eles enviavam uma carta para o Ministério das Finanças: olha, quero fazer esse projeto, a empresa trouxe esse financiamento do Banco X, analisem se serve. E nós analisávamos e dizíamos: não serve, esse serve. Porque os termos financeiros estão de acordo com a estratégia de endividamento. Esses termos financeiros não estão de acordo com a estratégia de endividamento. De modo que era a forma como se processava, né? O Ministério das Finanças só dava parecer a propostas que vinham dos setores. A partir de 2024, a mecânica muda, né? De modo que a equipe econômica propôs e o Conselho de Ministros aprovou que a partir de 2024 quem pode solicitar propostas de financiamento é única e exclusivamente o Ministério das Finanças. De modo que isto vai ajudar a fazer 2 coisas. Uma, a normalizar o fluxo, né? Colocar um pouco de organização. 2, a permitir que sejam realizados mais concursos por convite, mais concursos públicos, de modo que a empresa não escolhe, não vem já com a solução fechada, e aí nós só temos que fazer a contratação por simplificada porque aquela solução está fechada. Não. A ideia sai do setor com relação ao projeto. O setor diz: finanças, eu tenho esse projeto, gostaria que fosse concretizado, o que é que tens de proposta de financiamento? Então, as finanças diz: olha, a solução de financiamento que identifiquei é essa, e o setor, em função da identificação de solução de financiamento, das 2 uma, organizar um concurso aberto para todos, internacional,
ou se for um financiamento de uma geografia específica, organiza um concurso circunscrito àquele espaço, àquela região, Europa, ou o que for, ou se diz respeito a um país específico, organiza um concurso entre os empreiteiros daquele país. De modo que a disponibilidade de financiamento vai ditar o tom de como o processo de contratação vai ocorrer. E o César diz, está bem, mas para esse projeto em específico que citou, não podia ser financiamento local, depende se os bancos vão querer financiar. De modo que, para esse processo em específico, deve ter vindo um pacote completo, como eu expliquei, fechado já, o critério veio, olha o financiamento, vamos avançar. Se fosse agora em 2024 e eles dizer que querem fazer, nós, naturalmente, por razões de dimensão do projeto, a banca local também tem balanço limitado, né? Íamos bater à porta dos bancos e ver quem responde a propostas. Se as propostas do mercado local viessem, íamos dizer, olha, a proposta de um banco local, podes fazer um concurso só local, com os empreiteiros locais. E aí o Ministério visado faria. Se a proposta for internacional, olha, temos essa proposta internacional, faz um concurso internacional. Proposta europeia, faz um concurso em que quem participa são empreiteiros europeus. E assim sucessivamente, em função de quem tem disponibilidade para financiar, porque não nos podemos esquecer que tem que haver interesse de quem financia, mas não podemos forçar que o financiamento tem que vir da banca local ou da banca internacional. Depende da dimensão do projeto, depende do tempo de duração do projeto, também uns despertam mais interesse que outros, depende das características e do setor de especialidade, por exemplo, as geografias que não financiam, por exemplo, projetos do setor da defesa, de modo que, por mais que queiramos, não vão mesmo financiar, de modo que tudo isso deve ser considerado. Por norma, as coisas quando são novas ainda temos alguma resistência. Nesse caso, pelo que sente dos parceiros, dos colegas, a coisa está olhada, vai acontecer tal como está agora previsto? Nós vamos continuar a partilhar aquilo que está na regra de execução do OGE. E, naturalmente, os ministros de Estado vão ter um papel fundamental nesse processo de transição, porque eles funcionam como uma linha intermédia antes dos temas chegarem ao titular do Poder Executivo. E com o apoio deles, acho que vamos conseguir gerir essa transição com mais normalidade. Ainda olhando para o plano de endividamentos, também chamou a atenção o facto de, no passado, entre os organismos que mais beneficiaram dos financiamentos estavam, por exemplo, o Ministério das Obras Públicas. Agora, desde o ano passado, vejo muito o Ministério das Finanças, Tesouro. Isto chamou a atenção. Financiamento? Sim, os organismos que vão beneficiar de desenvolves, né? Eu vejo aí o Ministério das Finanças como uma cota 48%, coisa precisa, salvo. Financiamento? Ministério das Finanças? Sim, plano não de endividamento. No passado eu via sempre que grande parte do financiamento é ou para o Ministério das Obras Públicas. Nós no plano anual de endividamento, não sei em que parte é que viu de ir coisas para o Tesouro, a não ser que esteja a falar de financiamento à tesouraria. Financiamento à tesouraria não é para o Ministério das Finanças, é para pagar despesas, dependendo da maturidade, né? Ou despesas correntes, ou financiamento a projetos cuja fonte de recursos seja a ROT. De modo que o Tesouro Nacional não serve o Ministério das Finanças. O Tesouro Nacional serve todo o país que depende de recursos ordinários do Tesouro. Mas só que, na forma como é organizado, em termos de orçamento afeto, que a unidade orçamental é o GD, né? Unidade de Gestão de Dívida, é a UGD que tem a responsabilidade depois de captar e distribuir para o Tesouro Nacional e executar aquelas despesas cuja fonte de recurso é ROT. É assim que eu vejo o tema, mas tinha que ver aqui esse mapa. Eu acho que é isso lá. No desenho está no Ministério da Finanças, mas eu também percebi que é Tesouro Nacional. Sim. A minha preocupação é
Porque é que de repente o Tesouro Nacional Deve ser na lógica de financiamento da tesouraria. Tinha que ver, mas deve ser na lógica de financiamento da tesouraria. Porque o Ministério não tem grandes projetos. O que era de grandes projetos já aconteceram ou estão a terminar. Projetos informáticos na Administração Geral Tributária, de modo que despesas correntes são as normais, de modo que a interpretação mais lógica do que está a dizer é mobilizar financiamento da tesouraria para honrar com despesas cuja fonte de recurso é ROT. Sim, eu também a leitura que eu fiz. A minha preocupação é se não é preocupante nós vemos o Tesouro com tendência de aumento do bolo a depender de financiamento. Não é uma questão preocupante? Temos que vigiar, porque isso é um sinal de que as nossas receitas fiscais precisam de ser reforçadas, por isso é que eu falei do alargamento da base tributária, para cada vez precisarmos menos de fonte ROT para satisfazer um conjunto de projetos que tenham ROT como fonte de recurso. É assim que eu vejo o tema, né? Agora, também não podemos permitir, uma vez mais, que determinados projetos, por exemplo, já estejam 80%, não sejam concluídos. Que as instituições não funcionem, de modo que temos que continuar aí buscando soluções para que o país não pare enquanto não estamos no nível de arrecadação que gostaríamos de estar. Uma vez mais, para que isso seja um exercício que se possa normalizar no tempo, a atividade econômica tem que ser dinamizada, o país tem que crescer e todos os gestores públicos têm que nos ajudar com a qualidade da despesa, tendo consciência que a mobilização desses recursos está a custar muito. E por estar a custar muito, em termos de esforço, em termos de capacidade de negociação, e mesmo em termos de custo de oportunidade de darem a nós em vez de darem a outro país qualquer, exige, no mínimo, empenho para que o contrato seja negociado da melhor forma possível. O contrato seja de bens, seja de serviços, seja de empreitada. Eu ouço muitas vezes a ministra a reclamar, com as devidas aspas, da dificuldade da receita. O nosso problema é mais a receita ou a despesa, a falta de qualidade na despesa? As duas coisas. As duas coisas juntas é que fazem desse trabalho que temos o mais interessante do mundo. Com a receita que temos, se tivéssemos juízo a gastar, não estaríamos bem. Muito melhor. Temos que continuar a perseverar nesse sentido. Como está o programa da reestruturação dos fundos financeiros? Está na Assembleia Nacional, debate na especialidade, de modo que agora está na fase dos deputados contribuírem para a reflexão e depois que ficar terminado esse processo, volta para nós para passarmos para a fase seguinte, que é a de implementação da visão que consta do memorando que foi aprovado em decreto presidencial. Eu recentemente, a pensar sobre os fundos, pensei o seguinte: faz sentido nós termos o Fundo Soberano como está, não sendo alimentado com receitas petrolíferas como era expectável, e temos, por exemplo, o IGAP a gerir os ativos de Estado. Não é mais fácil acabar com o fundo, pegar os ativos que foram ou são do Fundo Soberano e passar para o IGAP? O futuro do IGAP é transformar-se numa espécie de SGPS, né? Que representa a função acionista do Estado. De modo que a missão do Fundo Soberano em qualquer parte do mundo não é ir sentar nas Assembleias Gerais e indicar pessoas e ver se as empresas são bem geridas. Não é essa a missão do Fundo Soberano. A missão do Fundo Soberano é gestão do portfólio, né? Ativos, passivos, assegurar que os recursos que são colocados lá, e tem razão, havendo capacidade de tesouraria, temos que ir capitalizando o Fundo Soberano, de modo que só não o fazemos porque
por causa também na situação de tesouraria que estamos. À medida que o tempo for avançando, ir alargando a sua carteira com foco então nas futuras gerações, nos investimentos estruturantes e tudo isso. Fundo soberano é isso. E GAP, que agora ainda é um instituto público, a ideia é assegurar que os interesses do Estado nas suas empresas não são postos em causa e que essas empresas não se transformem em passivos contingentes para o Estado, que depois sobra para o Tesouro Nacional. De modo que acompanhar o funcionamento dessas empresas, acompanhar as decisões de gestão, os pedidos de subsídios operacionais por parte das empresas que ainda recebem subsídios operacionais, de modo que isso é um problema de finanças públicas. Porque no final do dia, quem paga essa fatura é o contribuinte. E se quem vai pagar a fatura é o contribuinte, quem tem que acompanhar isso é a entidade que representa o acionista Estado e que tem responsabilidades no âmbito da gestão das finanças públicas, ou seja, mexer das finanças, de modo que é assim que vemos o tema. Agora, o futuro, de modo que, obviamente, que isso ainda nem sequer está estabilizado do ponto de vista de proposta concreta, mas da forma como o Ministério das Finanças vê o futuro é convertê-la numa SGPS. Naturalmente, o que resultar de privatizações, se entender que esses recursos, em vez de alimentarem a CUT para fazerem um OGE mais robusto e permitirem executar mais despesa, tem que se usar para capitalizar o fundo soberano, faz-se. De modo que isso agora é decisão de quem tem a responsabilidade de gerir, né, todas as escolhas que têm que ser feitas entre projetos estruturantes e entre a necessidade do Fundo Soberano ser capitalizado. Quando olha para os resultados dos projetos do PIM, considera ter sido boa decisão retirarmos o dinheiro do fundo para o programa? Sim. Se fosse de tomar agora, teríamos que tomar de novo a mesma decisão. Está satisfeita com os resultados? Eu sei que recentemente andou a visitar as obras do PIM. Obviamente o país é imenso, né? O país é imenso, tem muitas necessidades. Em alguns casos as opções podiam ter sido outras, mas nós tomamos conscientemente e bem, penso eu, a decisão do exercício não ser top-down, mas bottom-up. De modo que quem decidiu os projetos foram as administrações municipais. E nós, em alguns casos, até aconselhamos, por que não isso? Mas no final do dia, quem está no terreno é que tem que decidir. E em alguns casos foram feitas decisões que podiam ter sido melhor tomadas, em alguns casos foram suborçamentados os projetos, depois nos obrigaram a ter que tirar alguns porque os valores não chegavam. Em outros casos, as administrações não chegaram a fazer consultas às comissões de moradores, aos conselhos da auscultação, e depois acabou por se perceber que não era isso que a população queria, era outra coisa. Mas isso são exceções. A esmagadora maioria o poder local e os munícipes satisfeitos pela primeira vez se terem empoderado o poder local e ter se colocado o dinheiro lá. Havia empresas que, se não fosse o PIM, nunca iam ganhar um concurso na vida, porque centralmente não se ia ver que eles estão lá, nem sequer a nível do governo provincial, quanto mais a nível ministerial, de modo que isso empoderou não apenas os administradores, os secretários-gerais, os chefes de administrações, mas as empresas locais que ganharam concursos. Agora podem dizer, está bem, mas houve aí situações de improbidade, que empresas foram criadas de repente para não sei o quê. Sim, isso é verdade. E as pessoas estão a ser responsabilizadas por isso. Mas existem outras que não. Existem outras que são de pessoas, de jovens, de senhores com mérito, que estavam aí a lutar pela vida, não tinham nenhuma oportunidade e conseguiram com PIM. De modo que, se me perguntasse, é para fazer de novo? É, mas melhor.
calibrando os critérios de seleção de projetos, sendo ainda mais rigorosos na seleção das empresas, olhando para o histórico dos seus acionistas, de modo que é sempre importante levar os recursos, a capacidade, o conhecimento para mais perto dos cidadãos. E isso foi também um aprendizado de contratação pública, aprendizado de utilização de sistemas, aprendizado dos mecanismos de execução do orçamento, de modo que nós tivemos equipas literalmente a viver lá. E depois, quando houvessem rotações, isso não era administrador, não é administrador, tudo mudava, começa de novo, mas é um processo que foi difícil, mas que o aprendizado vai ficar para sempre. Todo pouco tempo, vou só voltar no tema da relação com as instituições internacionais. Qual é a avaliação que faz da passagem do FMI? Há possibilidade de voltarmos a um acordo com o FMI? Eu penso que foi muito importante, não apenas pelo facto de termos conseguido implementar um conjunto de medidas e reformas que sem eles seria mais difícil. Estamos a falar do IVA, estamos a falar de publicação de um conjunto de relatórios que não costumávamos publicar, estamos a falar da lei da sustentabilidade fiscal, estamos a falar de várias reformas, não só quantitativas, mas também qualitativas, que implementamos, que agora até podemos não estar a dar importância, mas que daqui a uns 5, 10, 20, 30 anos vamos olhar para trás e vamos nos orgulhar do que fizemos. De modo que sim, eu acho que foi muito importante ter acontecido. Reforçou também a nossa reputação e a confiança dos investidores em Angola. Há um conjunto de financiamento internacional que mobilizamos que não teríamos conseguido mobilizar se não tivéssemos com o FMI. Okay? Isso é facto. Agora, futuro, a visão do governo de Angola é continuar a trabalhar com eles numa perspectiva de apoio técnico, assistência técnica, sem financiamento, e essa intenção já foi manifesta ao Fundo Monetário Internacional, de modo que eles todos os anos vêm, 2 vezes por ano, no âmbito das missões do artigo 4º e no âmbito do acompanhamento pós-financiamento. E no âmbito dessas missões, continuam a dar conselhos, continuam a fazer recomendações, mas sem aquela rigidez de metas por concluir naquele prazo. De modo que estamos bem com esse modelo, em que podemos continuar a contar com o aconselhamento deles, o acompanhamento e as sugestões, mas com mais flexibilidade na gestão dos timings de implementação das reformas, de modo que estamos satisfeitos com o modelo de colaboração atual. O IVA e a subsídio de combustível são 2 coisas que implementadas no âmbito da colaboração. Há quem defenda, não é possível reduzir, por exemplo, o IVA para 0 agora em vez de 5, e outra questão, vou colocar as duas assim. Para ganhar tempo, o tempo já acabou. Esse ano teremos mais mexidas no combustível. Relativamente ao IVA 0, já há muita tinta corrida sobre isso, muitos vídeos gravados, eu posso enviar todo. E nós reiteramos que IVA 0 é contraproducente por experiência própria. Os próprios empresários, as próprias entidades que tinham responsabilidade de aplicar o IVA 0, que faziam parte do regime, disseram que era uma confusão depois para conseguir recuperar, não conseguiam recuperar e depois tinham que repassar o custo no preço, o preço aumentava, uma confusão. De modo que, lá está, depois de imensa discussão, dentro e fora da Assembleia, sentimos que o IVA 5 é melhor que o IVA 0. E de resto, o exemplo que foi evocado, que era de Portugal, vimos recentemente que Portugal já tirou o IVA 0, já não é 0. De modo que eles próprios, agora, no exercício, no orçamento de 2024, voltaram atrás. Com relação aos subsídios aos combustíveis, os pressupostos que estavam assentes à decisão de os retirar continuam válidos.
modo custo fiscal tremendo, recursos que podiam ser colocados ao serviço da despesa de outra natureza, nomeadamente a social, que não conseguem ser colocados. A empresa que podia estar a pagar impostos não paga. As dificuldades continuam aí, os desafios continuam aí, o problema não desapareceu. De modo que esse problema tem que ser resolvido. Agora, a cadência, a forma como vai ser resolvido, é isso que agora está a ser calibrado a nível de reflexão interna para assegurarmos que o efeito social seja o mais leve possível, mas que não nos inibe de resolver o problema, porque no final do dia é um problema não apenas fiscal, mas também de distorções ao funcionamento da economia, né? Todos vemos o que acontece nas fronteiras, todos vemos o que acontece de falta de incentivos de investimento privado, porque depois ninguém quer lutar com o Estado para pagar subsídios que demoram uma eternidade para pagar, de modo que os efeitos perniciosos da essência dos subsídios estão aí. Agora, o que está a ser feito internamente no governo é refletir no caminho e na forma como se resolve para que a população sofra o menos possível. Pelo menos não corremos o risco de receber o aviso no período da manhã e na madrugada do dia seguinte entrar tal como foram surpreendidos. Pronto, isso já não posso adiantar. O que posso garantir é que a reflexão está a ser feita, o processo está a ser analisado e todas as pessoas com responsabilidade no processo estão a ser ouvidas. Eu agradeço a disponibilidade. Muito obrigada. Foi então a entrevista à Ministra das Finanças, Vera Daves, conduzida pelo jornalista César Silveira. Já sabe, pode voltar a acompanhar este programa à quarta-feira, a partir das 9 horas, na 96.1, e nas páginas da Rádio Essencial, no Facebook, Instagram ou no YouTube. Até a próxima semana. Essencial Entrevista com César Silveira.